Alguma vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Minha equipe e eu passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs. E a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso, são os governos que os mantêm ocultos, classificando e descartando relatos de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo nosso espaço sideral. Mas qual é o objetivo deles? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem no anonimato? Junte-se a mim na busca por todas essas respostas dentro dos expedientes secretos. Com certeza, você conhece a frase que afirma que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é por isso que as fotografias e vídeos que registram OVNIs costumam obter tanta repercussão e perspicácia, convencendo inclusive aos mais céticos que as inteligências de outros mundos são reais e estão aqui. Imagens como essa são incríveis. Quando nos referimos a fotos famosas de OVNIs, existem muitas que não podemos deixar de mencionar. Imagens que confirmam que o fenômeno é real. Sem dúvida, muitas das fotos mais contundentes foram tiradas por um dos contatados, que mais evidências visuais ofereceu nos últimos 50 anos. Seu nome é Edward Billy Meier. Billy Meier tirou fotografias tão extraordinárias dos visitantes que, inclusive, uma delas se transformou no ícone de uma geração. Billy Meier tira fotografias desde os anos 1960, mas são bem poucas. A grande maioria das fotografias que Billy tirou foram entre 1975 e 1980. Mas o mais incrível não é a quantidade de fotos que ele conseguiu tirar, mas Billy afirmou que as naves posaram para ele. Em 1975, em um lugar afastado em uma clareira no bosque, desceu um disco voador de cerca de 7 metros de comprimento, de cor prata, uma cor assim metálica que reflete a luz do sol. E ele encontrou pela primeira vez a Semíace. Essa mulher que desceu do disco convidou Billy Meier a se sentar perto de uma árvore e começou a falar sobre quem era ela, de onde ela vinha e o que ela buscava. Ela disse que, através dele, ia nos dar informações. Billy Meier afirma que Senjace pediu a ele que tirasse fotografias e filmasse suas naves para mostrar ao mundo a evidência de que nós terrestres não estamos sós. Mas, além disso, durante anos, deram a ele informações que poderiam ter mudado o rumo da história, como, por exemplo, que se abriria um buraco na camada de ozônio e, inclusive, que a China liberaria um patógeno que seria a origem de uma enorme doença mundial. A história de Meier está repleta de controvérsias e por isso ele tem sido perseguido e acusado tanto por aficionados como opositores. É realmente o maior contatado do nosso tempo? Existem evidências bastante para demonstrar isso? Essas são as perguntas que os ufologistas e os governos se fizeram durante as últimas décadas. Você gostaria de demonstrar que o caso é real ou não se importa? Não, realmente não me importo. Ele disse eu não me importo. Eu não me preocupo com isso. Eu não me importo.
Por quê? Eu não preciso. Eu não preciso. Como eu disse, a verdade surge com a luz do dia. A verdade surge com a luz do dia. É um fato que um dia a verdade vai ganhar. Mas eu acho que ele disse a verdade. E penso isso desde que tive a oportunidade de conversar com ele. Essa entrevista mudou a minha vida. O que é que você acha? Eduard Albert Meyer nasceu em 1937 em Bolac, Suíça. Ele tinha uma família grande. Seu pai era sapateiro, mas durante toda a infância viveu no campo. Quando ele tinha 5 anos, estava caminhando perto da sua casa com seu pai, quando viu um OVNI, um disco voador. E ele perguntou ao seu pai: "Ei, o que é isso?" E o seu pai disse: "Com certeza é uma das armas secretas de Hitler." A paranoia produzida pela Segunda Guerra Mundial estava na boca de todos, especialmente na Europa, e qualquer objeto de procedência estranha era atribuído a Hitler e seus aliados do eixo. No entanto, a explicação de seu pai não convenceu Billy. Desde aquele momento, ele já sabia que era algo mais. Posteriormente, começou a ouvir na sua cabeça a voz de um velho, de um homem que falava com ele. E pouco a pouco foi escutando mais e mais essa voz e pensou que estava ficando louco. Depois, a voz do velho, do extraterrestre, o dirigiu para que fosse a um certo lugar. E nesse lugar chegou uma nave em forma de pera. E dessa nave desceu um velho que é Sfat. E assim começaram os contatos de Billy Meyer com esses seres. Billy teve contato com Sfat durante 11 anos. E nesse tempo, realizou várias viagens a bordo da nave dele, aperfeiçoou a habilidade de se comunicar por telepatia com esse ser e recebeu informações valiosas sobre o nosso passado. A partir desse momento, iniciou uma viagem que revolucionou o mundo e que dura até os nossos dias. Disseram ao Billy que eles são conhecidos como Pleiaren. Seus antepassados, remotos, eles já estiveram aqui na Terra antes e realizaram algumas coisas que podemos descrever como negativas, ou seja, que fingiram que eram deuses. E a partir daí surgiram muitas religiões, muitas coisas que, com o tempo, prejudicaram o desenvolvimento da humanidade. Então, de alguma forma, eles sentem uma obrigação de nos ajudar. Depois desses 11 anos, Sfat morre. Então ele entra em contato com outra mulher que se chama Asket. Ela diz que ele tem que viajar o mundo todo para conhecer outras culturas, para conhecer outras religiões. Ele viajou por muitos lugares, pelo norte da África, pelo Oriente Médio e também foi para a Índia. Por volta de 1964, ele conseguiu fotografar e tirar algumas de suas primeiras fotografias de naves de origens extraterrestres. Os mesmos moradores e as mesmas pessoas que estavam lá no templo puderam ver os seres. Entre os monges do templo, bem como entre os habitantes do vilarejo, foi criado um grande tumulto e incerteza, já que muitos deles foram testemunhas das naves que visitavam Billy Meyer. O reconhecido jornal da Índia, The Statesman, fundado em 1818, realizou uma pesquisa e, em sua edição de 30 de setembro de 1964, publicou uma entrevista na qual Billy Meyer mostrava uma coleção de 80 fotos de naves de origem extraterrestres e afirmou ter uma missão que ele revelaria quando chegasse o momento adequado. Aí, de volta à Suíça, ele começa o que se conhece como os contatos oficiais. Foi ali que Billy conheceu Sandy Jassy e que ela encarregou ele de tirar fotografias. E é por isso que as imagens capturadas por Meyer não são aleatórias e, ao contrário da maioria das fotos de OVNIs, quase todas fazem parte de uma série na qual se veem as naves em diferentes posições
e localizações, já que os extraterrestres colaboraram com ele para tirar as fotos. Por exemplo, nessa série de imagens capturadas em 18 de março de 1975, na Suíça, se pode ver a nave perto de árvores, estradas, troncos e até um forno que se encontra no lugar. Mas você sempre cuidou para ter referências nas gravações, sempre tendo galhos em primeiro plano ou alguma outra coisa? Sim, mas não em todas as fotografias. É assim, muitas fotografias simplesmente tirei de cima quando estava Certo. levitando. Aí não existe nenhuma referência nem nada. Mas muitas vezes você se concentrou em boas referências. Como? Sim, mas isso aconteceu automaticamente, sem ter que pensar sobre isso. Sim, você capturou inconscientemente com o seu olho fotográfico? Ou se capturou intencionalmente? Um olho fotográfico? Não, eu nunca tive. Você tem. Não. Tirou Não é fotos bem muito assim, boas. Não. Sabe, é que eu não estava vendo intencionalmente como ficava o primeiro plano ou alguma outra coisa. Isso aconteceu de maneira automática. Quando fiz as fotografias e gravações, obtive as referências de maneira automática. Não tinha me fixado nas referências. Então, Por como... isso, não foi com nenhuma intenção em especial, nem nada disso, entende? Simplesmente foi desse jeito. As espetaculares imagens de Meyer começaram a ganhar fama mundial e a história do contatado causou tanta relevância no momento que a sua cidade natal, na Suíça, se viu invadida por milhares de visitantes que tentavam ser testemunhas de algum dos encontros do Billy ou, pelo menos, obter alguma de suas fotos. Essas imagens são um tanto surpreendentes para a época. Seria muito mais fácil com a tecnologia atual, mas naquela época era complicado que uma pessoa da zona rural da Suíça fosse capaz de fazer essas imagens. A grande maioria das fotografias tiradas por Billy Meyer foram tiradas com uma câmera Olympus 35. Quer dizer, um dispositivo que utiliza um filme de 35mm que é muito difícil de alterar. Meyer escolheu uma câmera por ser o único modelo ao seu alcance que permitia tirar fotos e trocar os filmes só com uma mão, já que ele havia perdido um braço em um acidente de trânsito durante a sua visita à Turquia. As imagens que Billy Meyer tirou despertaram tanto interesse que muitas delas foram roubadas. O próprio contatado me contou quando eu o entrevistei na Suíça. Desses 2 filmes de fotografia que eu tirei aqui, que eram de 36 fotos cada um, 72 fotos no total, restam no momento apenas 10 ou 15. Todas as outras foram roubadas ou extraviadas. Elas foram roubadas ou extraviadas por aqueles que revelaram as fotografias e que tinham tirado cópias. E eu depois acabei entregando todos os meus rolos de filme a um colega do grupo que as revelou e ele acabou me enganando. Vendeu todas as fotos por milhares de francos suíços. Eu acredito que ele vendeu por 10 francos suíços cada imagem ou coisa desse tipo. Não se sabe se as fotografias foram roubadas para vender ou para tentar demonstrar que eram falsas. E este é um aspecto com o que Billy sempre teve que enfrentar. Foi por isso que concordou que várias equipes de investigação, ao longo dos anos, estudassem suas fotografias. E todos chegaram sempre à mesma conclusão. São as provas definitivas de que estamos sendo visitados por inteligências de outros mundos. Milhares de pessoas em todo o mundo foram capazes de registrar de forma casual a presença de naves extraterrestres. No entanto, existe um pequeno grupo que diz falar com esses seres e muitos deles até dizem saber exatamente em que momento e lugar
vão acontecer esses encontros. Esses indivíduos são conhecidos como contatados. E talvez o mais conhecido deles seja o suíço Billy Meier, que surpreende pela grande quantidade de registros que tem do fenômeno. Mas, sobretudo, pela qualidade assombrosa de suas fotografias. Billy Meier com certeza é uma referência, porque começa com as primeiras fotografias que aparecem quando começam a surgir nos anos 70. E ele tirava fotos de qualidade, apesar de que a câmera dele não era de alta definição, muito longe disso. Então, Billy Meier aparece em cena dos jornalistas que, de alguma maneira, apresentam evidências. Mas, como sempre, nesses casos, a popularidade de Billy não só atraiu os aficionados, mas até os opositores. Bom, os céticos sempre procuraram explicar a seu modo os avistamentos nessa época de discos voadores, afirmando que possivelmente eram aves, possivelmente eram reflexos do sol nas nuvens, que possivelmente eram aviões em voo ou balões de ar quente. E sempre tentaram explicar quando existe esse tipo de observações. Nesse caso, a posição deles foi explicar como algo feito pelo homem. Devido às críticas e difamações, Billy aceitou que algumas de suas fotografias fossem entregues a uma equipe de pesquisa integrada pelo coronel aposentado da Força Aérea Americana, Wendell Stevens, Thomas Welsh e Britt e Lee Elders, que levaram os filmes para seus países para poder analisá-las. Se desenvolveu tecnologia nessa época para poder analisar essas imagens e, usando computadores, fizeram uma espécie de posterização e compararam a iluminação da zona com a iluminação das naves e a iluminação do sol, das nuvens e de todo o resto que se pode ver, que se pode ver nas naves. E existe densidade de calor, existe densidade que faz com que seja completamente válido o material. As análises demonstraram que as imagens não possuíam alterações nem truques. Mas os céticos não aceitaram os resultados e alegaram que os objetos possuíam as mesmas características que o ambiente, porque eram maquetes suspensas por fios. Naquela época já se usavam maquetes no cinema, mas era uma coisa muito sofisticada naquele momento para uma pessoa do campo fazer. Uma das séries fotográficas mais espetaculares que Billy Meier fez ocorreu em 28 de março de 1975. Ela retrata uma nave em posições diferentes sobre uma colina. Foi tirado daqui? Sim, daqui. Porque comprovamos com análises que o OVNI flutua aproximadamente na mesma altura destas árvores. Sim. Está Sim, aproximadamente isso na mesmo. mesma altura. A distância daqui até lá deve Uns ser 300 cerca de metros, sim. 300 Sim, metros. sim. Isso. Eles mediram. Mediram daqui. Do local da tomada até lá, onde a nave flutuava sobre as árvores, são cerca de 300 metros. Mais ou menos isso. Como não se pode ter acesso aos lugares que as naves sobrevoaram, os pesquisadores mediram as distâncias utilizando dispositivos caros e chegaram à conclusão de que a teoria de pequenos modelos pendurados por linhas de pescar era insustentável. Existem vários fatores, como temos OVNIs que refletem ou que se incorporam de tal forma ao ambiente. É difícil pensar que seja uma maquete, a menos que fosse um modelo gigante. Mas também é complicado, porque teria que estar pendurado por um guindaste, então também é difícil pensar que alguém tenha feito essa façanha de construir um modelo gigante e pendurá-lo.
Apesar das evidências, o ceticismo continua. Uma de suas séries mais criticadas é a chamada Bolo de Casamento. Billy Meier tirou fotografias desse OVNI, que é um OVNI que foi muito controverso por sua aparência estranha. Era como de um carro que tiraram a carroceria e se poderia ver por dentro. Eles supõem que talvez os extraterrestres estejam nos dando alguma chave do que eles conseguem com a sua tecnologia, até de antigravidade. Existem pesquisas científicas, por exemplo, do reflexo das esferas. No ano de 2012, o pesquisador colombiano Francisco Villati analisou uma fotografia do OVNI chamado Bolo de Casamento, utilizando a geometria do reflexo da luz sobre objetos esféricos. Pode-se ver refletido nas esferas da nave uma construção que é identificável como a garagem de Meier. A conclusão de Francisco Villati foi que, para que o objeto pudesse ocupar 35% do diâmetro das esferas, a nave teria que se encontrar a pelo menos 5 metros de distância da edificação. Por isso, é impossível que se tratasse de um pequeno modelo. Não é um pequeno modelo. É uma nave de vários metros e, de fato, desse OVNI bolo de casamento. Tem pelo menos 3 tamanhos. Um de 3,5 metros, outro de 7 metros e outro de 21 metros. E ele fotografou em vários lugares. Fora de sua casa, perto de várias árvores, em campo aberto. Existe um vídeo em que se vê como Billy coloca todo o zoom da câmera e se vê que a nave está em um lugar distante e depois diminui o zoom e vê o campo. Ou seja, não é um modelo assim nesse lugar, é uma nave grande perto de uma árvore grande. Realmente o cético, no fim das contas, o que ele quer realmente é se certificar através da ciência que mostre e prove que esses objetos não estão dentro da tecnologia da nossa raça. E por isso, obviamente, a eles interessa que tenha esta densidade e essas análises sobre todo o material. Durante anos, diferentes grupos de pesquisadores tentaram demonstrar que as fotos das naves extraterrestres registradas por Billy Meier são falsas. Mas não conseguiram. E para muitos, são a prova definitiva de que estamos sendo visitados por inteligências de outros mundos. A existência de vida em outros planetas sempre deixou o homem inquieto. É possível que exista vida em outros planetas? De que sejamos os únicos neste vasto mar de estrelas? Esse é o assunto que prepararam para hoje Jaime Maussan e a equipe dos 60 Minutos. Esse é um caso de um camponês suíço, Eduard Billy Meier, e seu surpreendente contato com seres vivos de outros planetas, e é tão surpreendente quanto fascinante. Cada uma das evidências que apresentaremos aqui foi analisada por cientistas de todo o mundo. Só nos Estados Unidos, 20 especialistas analisaram os filmes que mostraremos nessa reportagem. Billy Meier filmava com uma câmera de 8mm. Existe uma filmagem da árvore com a nave espacial que gira ao redor dela e podemos ver como o ar produzido pela nave que gira ao redor da árvore move aquelas pequenas folhinhas e também a copa da árvore. Deve ser uns 250 a 300 metros. É quase sempre essa distância, não é? Sim, na sua maioria. Isso se deve por causa das dimensões do campo de radiação? Não, não. Eles disseram que assim a imagem sairia o melhor possível. Ao contrário, se aproximassem mais, se veriam os detalhes, e eles não queriam isso.
Você usou uma lente grande ocular ou você aproximou com o zoom? Não, eu não usei. Simplesmente eu estava usando a lente que é padrão. Eu não tinha como mudar isso. De todas as imagens de Billy Meier, de todas, uma me chama a atenção. Quando o objeto está voando, está navegando ou está levitando sobre um vale, passem a imagem quadro a quadro. E vejam que em um momento o vale se ilumina de branco. E o objeto continua ali. No quadro seguinte, o objeto desaparece diante dos seus olhos, mas o vale continua iluminado de branco. Não é possível que seja um truque. Isso diz que o objeto está emanando uma energia extraordinária. E as coisas são afetadas por essa radiação. Para mim, essa é uma imagem contundente de que uma tecnologia extraordinária está presente ali. Eu tinha colocado a minha câmera bem aqui, nesse tripé. Enquanto isso, Semyazi tinha se colocado naquela posição e se mantinha levitando ali em cima. Deixei a câmera filmando, caminhei até lá e apontei para o alto onde ela levitava. Infelizmente, não se vê bem na filmagem, e já que a câmera de 8 milímetros estava muito distante para poder filmar melhor. Nessa tomada, podemos ver em primeiro plano uns ramos que têm um movimento constante por causa do vento. A nave e umas montanhas em segundo plano. A nave vai de um lado para o outro. Em um quadro se expõe totalmente ao filme, somente em um. E no outro quadro desaparece, e os movimentos dos galhos é contínuo. Até podemos dizer que é um truque cinematográfico do início do século, mas é um pouquinho mais complicado, porque o movimento dos galhos é constante e não se perde. Além disso, é só um quadro no qual a imagem é sobreexposta. E as pessoas que analisaram o filme original não encontraram cortes nem edição neste filme. De acordo com os peritos em efeitos especiais como Wally Gentleman, que colaborou com Stanley Kubrick no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi ganhador de um prêmio de realização técnica. Para falsificar qualquer um dos filmes de Billy Meier, teria sido necessário uma equipe de assistentes e conhecimentos técnicos que custariam milhares de dólares. Algo que, em meados dos anos 70, estaria completamente fora do alcance do Meier, que vivia modestamente em uma granja e vigiado dia e noite por pesquisadores e curiosos que queriam descobrir qual era o truque de Billy Meier. As provas que Billy Meier forneceu sobre seus encontros com inteligências de outros mundos não se limitaram a imagens. Durante uma de suas sessões fotográficas, o contatado suíço foi capaz de registrar o incrível som que a nave extraterrestre fazia. Nesta gravação, é possível escutar o ar passando, o latido de um cachorro e um misterioso som que Meier identifica como o som que emanava das naves extraterrestres que o contatavam. O perito de sons, Wendell Stevens, foi um dos primeiros a tentar encontrar uma explicação para a origem daquele estranho registro. Eu estive estudando o trabalho do Sr. Meier durante 7 anos. Eu estive analisando a gravação que acabamos de escutar. Descobri que era uma gravação muito especial. Eu pude escutar o som de forma muito clara. Outros colegas e eu utilizamos uma série de aparelhos muito avançados para analisar a gravação. Agora, o que descobrimos é que, com os elementos que contava o Sr. Meier, seria impossível criar artificialmente um som como este que se diz é dos OVNIs. Mas, com certeza, é um som muito original e muito estranho. Junto com aquele som extraordinário, Billy Meier forneceu aos pesquisadores alguns fragmentos de metal
que os extraterrestres tinham lhe dado e que garantiram a ele que era o mesmo com que construíam suas naves espaciais. As primeiras análises indicaram que aquele misterioso material era composto por uma combinação de vários materiais, entre os quais se incluíam ouro e prata. Mas o que mais chamou a atenção foi que não se encontravam fundidos. Quer dizer, não era uma formação, mas estavam simplesmente unidos. Também foi encontrado um elemento chamado zônio, que tem um período de vida muito curto e que se encontra em uma quantidade muito limitada na Terra. E uma análise a laser determinou que o trabalho que apresentavam os metais deve ter sido realizado com alguma ferramenta com precisão suficiente para manusear e moldar a frio. O mundialmente conhecido perito em metalurgia, Dr. Walter Walker, confirmou essa informação. Estive analisando este material e, sem dúvida, é um material estranho. Nunca havia visto um metal desse tipo. Me surpreendi enormemente do quanto é maleável e suave esse metal. Agora penso, como é possível um metal tão maleável e tão suave possa fazer a composição de naves chamadas OVNIs e que dizem poderem viajar no espaço? Resumindo, tudo demonstra que aqueles fragmentos metálicos não eram de produção terrestre. E se afirmou que, inclusive, tendo as amostras, era impossível replicar. Mas isso não foi o único que os extraterrestres deixaram para trás. Billy Meier afirma que eles deram uma série de mensagens que poderiam mudar o destino da humanidade. Os contatados são aquelas pessoas que declararam ter estado em contato direto com seres extraterrestres. Conhecendo em primeira mão informações sobre suas intenções, muitos desses contatados trabalharam para apresentar evidência de seus encontros, quer sejam mensagens, profecias, o ensino de comandos ou pautas para o melhoramento da sociedade. E, evidentemente, fotografias. O cidadão suíço Billy Meier foi contatado por inteligências de outros mundos desde que era garoto. E esses seres transmitiram a ele uma série de mensagens para a humanidade. Depois de realizar um contato cara a cara com esses extraterrestres, ele transcrevia toda a informação nos chamados relatórios de contato. Através dele, iam nos dar informações e temos a liberdade de aproveitar essas informações ou não. Billy publicou mais de 70 livros com as mensagens que recebeu desses seres extraterrestres. Entre essas informações se encontra uma série de profecias e algumas advertências sobre eventos negativos que poderiam ocorrer à humanidade se não mudarmos a nossa maneira de agir. Uma das profecias mais famosas foi recebida por Meier em 1975. A extraterrestre Senjas advertiu que um buraco seria aberto na camada de ozônio, deixando passar os mortais raios ultravioletas. Estava se abrindo um buraco na camada de ozônio devido às atividades humanas, devido aos gases que produzimos, como clorofluorcarbonos. Mas aqui tem algo muito interessante. Porque não são só os clorofluorcarbonos que destroem a camada de ozônio, mas disseram especificamente ao Billy Meier que os gases de bromo estavam prejudicando a camada de ozônio. Ninguém sabia disso. Já anos depois, Michael McElroy, da British Antarctic Survey, foi quem descobriu que os gases de bromo estavam danificando a camada de ozônio, colocando em perigo toda a humanidade. 10 anos depois que Senjas deu a mensagem a ele, a ciência comprovou que Billy tinha razão. E essa não seria a única ocasião. Durante o contato 150 de 10 de outubro de 1981,
Billy foi advertido de que os astronautas deveriam usar trajes que gerassem seus próprios campos gravitacionais, já que a exposição prolongada à baixa gravidade danifica os ossos e o cérebro. Desde os anos 1980, os extraterrestres advertiram ao Billy que os astronautas terrestres deveriam usar trajes especiais porque os astronautas, ao estarem no espaço, sofrem diferentes danos, não só nos ossos ou nos músculos, mas inclusive no cérebro. Isso pela baixa gravidade e também pelas radiações cósmicas. Essa informação foi confirmada em 2 de novembro de 2017, quando um artigo publicado no New England Journal of Medicine divulgou que 94% dos astronautas que participaram em missões espaciais de longa duração sofreram um estreitamento no sulco central do cérebro. Nós, para irmos para o espaço, precisamos tanto de trajes especiais que nos protejam da radiação cósmica, como naves espaciais que gerem uma gravidade artificial. Durante o contato 214, de 3 de fevereiro de 1987, o extraterrestre Quetzal explicou que sob o vulcão Vesúvio existe um lago imenso de magma de 500 quilômetros quadrados de extensão. Os extraterrestres disseram ao Billy Meier que embaixo do Monte Vesúvio existe uma enorme camada de magma. Em novembro de 2001, essa informação foi comprovada, já que cientistas italianos e franceses apresentaram na revista Science a descoberta de uma enorme reserva de magma de mais de 400 quilômetros embaixo do Vesúvio. Significaria que se algum dia o vulcão entrasse em erupção, as consequências poderiam ser devastadoras. Billy Meier enviou advertências a todos os governos da Europa, onde se descreviam todos os problemas que ocorreram nas últimas décadas, políticos, ambientais, de mudança climática. Tudo isso Billy Meier advertiu desde então. Ele afirma que nunca recebeu uma resposta por parte dos governos. Ninguém nunca respondeu. Nenhum órgão oficial deu relevância às advertências que os seres extraterrestres deram a Billy e não tomaram nenhuma medida para evitar que nos afetem. Mas o que teria acontecido se eles tivessem tomado? Talvez pudessem ter evitado a pior crise mundial do século XXI e cujas consequências ainda nos afetam. O contatado suíço Billy Meier recebeu ao longo dos anos numerosos avisos que os seres extraterrestres deram sobre o destino da humanidade e os eventos que poderiam enfrentar. Talvez o de maior destaque dos últimos tempos seja o que se produziu durante o contato 251, que ocorreu em 3 de fevereiro de 1995. Nesse dia, Meier recebeu uma advertência que dizia que uma doença pulmonar se propagaria entre os seres humanos por culpa de um descuido da China, onde liberaram patógenos de armas biológicas que estão desenvolvendo. Mais de 20 anos depois, no final do ano de 2019, uma nova doença respiratória afetou a cidade de Wuhan, na China. Em poucos meses, o vírus batizado de Covid-19 se propagou por todo o mundo, dando origem a uma pandemia letal que levou milhões de vidas e gerou a maior crise socioeconômica do novo milênio. A origem do vírus segue sendo discutida até os dias de hoje. Os extraterrestres disseram que era o resultado de experimentos em laboratório. É algo que, no início, quando começou a pandemia do coronavírus, era um tabu. E, na atualidade, inclusive, várias agências do governo dos Estados Unidos consideraram essa teoria de que
que o Covid escapou de um laboratório na China. Isso é possível. Morreram milhões de pessoas e também disseram que iam ocultar a quantidade de mortos. Agora, há muitas investigações que dizem que, na realidade, chegaram a morrer muitos milhões a mais do que os números oficiais. Os seres extraterrestres avisaram ao Billy que a emergência mundial duraria 3 anos. Em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde decretou o fim da pandemia da Covid-19. Sua duração total foi de 3 anos, 1 mês e 30 dias. Uma pergunta ronda minha mente. O que poderia ter acontecido se os governos tivessem escutado o Billy? Por acaso poderiam ter evitado milhares ou milhões de mortes? Infelizmente, as pessoas não o escutam ou o consideram louco, não dão atenção. É algo muito triste. Mas as advertências estão aí. Aí está toda a informação. Não depende de alguém que controle a informação. Todas as advertências estão aí na internet. Quando pude viajar para a Suíça para entrevistar Billy Meier, uma das minhas maiores dúvidas era saber como se sentia possuindo tanta informação relevante para a humanidade e, no entanto, ser tratado como um louco e um mentiroso pela opinião pública. Você gostaria de demonstrar que o caso é real ou não se importa? Não, realmente não me importa. Ele disse eu não me importo. Não me o senhor não se preocupo importa? com isso nem um pouco. Eu não me importo. Não, Por quê? eu não preciso. Eu não preciso. Como eu disse, a verdade surge com a luz do dia. A verdade surge com a luz do dia. Realmente é um fato que um dia a verdade vai prevalecer. Essa entrevista que Billy Meier concordou em me dar mudou a minha vida em muitos sentidos. Talvez todos devêssemos escutar suas palavras, pois ele afirma que esse é um momento crucial para a humanidade e que, apesar de todas as catástrofes e desafios que nos esperam, o destino do ser humano é prosperar. No futuro próximo, seremos capazes de viajar no tempo e no espaço, o que nos permitirá conhecer outras inteligências. Seremos capazes de reconstruir nosso mundo, limpar rios e mares, reconstruir os bosques e finalmente viver em harmonia. Mas para isso, primeiro temos que aprender a respeitar a vida e a natureza, elevar nossa consciência e respeitar nossos semelhantes exatamente como são, nossos irmãos. Este é o caso mais extraordinário da história. Mais de 800 fotografias, filmes e todo tipo de evidências. Temos oferecido essa informação como um relatório dos fatos, como foram apresentados, não como uma verdade absoluta. As evidências ainda terão que ser estudadas por muitos anos. As informações obtidas por Meier terão que ser analisadas mais profundamente. Ainda existem muitas informações para se conhecer. Nesses últimos anos, tem surgido um grande interesse no fenômeno OVNI e na possibilidade de existência de vida extraterrestre. E isso está nos dando uma nova ferramenta e oportunidade de conhecer o fenômeno OVNI de maneira mais profunda. Enquanto isso, nos resta estar preparados e sempre alertas.